Entenda, eu fiz algumas pesquisas ao longo dessa semana, quando o Senhor colocou no meu coração essa palavra, quando me lembrou dessa palavra, desses dois textos, de duas histórias, que são basicamente o pós-guerra. Essas duas histórias, elas revelam e retratam o pós-guerra de Elias e revelam o pós-guerra de Noemi. Então são duas histórias onde a gente entende que toda guerra, quando ela passa, ela deixa uma consequência mesmo para aqueles que sobrevivem. Existem as marcas da guerra, existem os sintomas que mesmo quando você vence, você, se não cuidar, vai carregar consigo. A preocupação nossa é porque quando vencemos, pensamos que não há obstáculos na vitória. E eu quero que você entenda que a vitória tem tantos obstáculos quanto a derrota. Existem coisas que nós precisamos amadurecer espiritualmente para observar e não carregar conosco, para que a gente possa viver de vitória em vitória, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos autoriza. Porque senão a gente vai enfrentar uma guerra com a mentalidade na que passou. Porque existem guerras que nós entramos porque queremos, existem guerras que nós somos convocados e essas nós não queremos, mas porque somos convocados não temos como fugir. E existem as guerras que as nossas decisões geram à nossa volta. Então toda guerra tem uma consequência. E a gente tem que saber quais são essas consequências, o que causa na gente. Eu fiz uma pesquisa rápida. Aqui nos Estados Unidos é um país de muitos veteranos da guerra, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Então quando você olha os veteranos, você consegue entender se essas marcas realmente elas são plausíveis, se isso existe. E uma pesquisa rápida que eu fiz, no mesmo website que o Léo utiliza para as histórias dele, eu encontrei algumas informações. Foi feito um estudo em 18 mil soldados que foram veteranos, são veteranos da Primeira Guerra do Vietnã. Dos 18 mil soldados analisados pela uma universidade de Nova York em 1980, chegou-se à conclusão que a cada 4, tem problemas psicossomáticos causados da guerra. Eles carregam consigo marcas tão profundas. Na época não havia como eu posso dizer, o diagnóstico. Então chamava-se de febre das trincheiras, ou a doença do soldado, tinha alguns nomes que se davam. Mas quando a Associação de Psiquiatria Americana começou a fazer os estudos, na década de 80, então chegaram a uma conclusão: existe o transtorno pós-traumático. E eu quero falar para você que isso é muito real. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós estamos enfrentando batalhas diárias. Nós acabamos de passar 2 anos de uma grande batalha, que não foi só a sua casa que travou. O mundo inteiro travou a mesma batalha. A batalha contra um vírus, que muita gente teve perda, muita gente perdeu pessoas da família. E se você observar, as pessoas elas ainda estão condicionadas mentalmente. Não vou dizer todas, mas ainda estão morrendo de medo. Eu confesso para você que eu já estou de boa, irmão. Eu estou de boa, já estou lambendo com o irmão, já estou... Mas isso sou eu. Tem pessoas que ainda não conseguiram sair de casa. Eu estava voltando para os Estados Unidos agora, eu tive que ir ao Brasil, e sentou um senhor do meu lado e ele falou: é a primeira vez que eu viajo hoje. Irmão, eu fui a viagem toda com medo de espirrar no lado do homem. Porque se eu espirro no lado do homem, o homem morre, irmão. Ele falou: pronto. E aí ele começou a falar comigo: a máscara não dura mais de 3 horas a sua eficácia. Nós estamos tudo de máscara. Ele: a máscara não dura. Portanto, se tiver alguém com Covid nesse voo, todos nós estaremos com Covid quando o avião pousar. Irmão, eu comecei a passar álcool nas coisas. Porque ele também estava passando. Eu falei: vou ajudar esse homem, passa álcool, limpa o avião. Irmão, eu já estava quase lá na gala, limpando a comissária, limpando o piloto. Estava todo mundo limpinho. Porque olha que loucura. Quando você anda com alguém que tem marcas, se você não cuidar, você absorve os medos que ela carrega. Se você não cuidar, você começa a se tornar o reflexo dela. E a gente tem que fazer que as pessoas reflitam a ousadia do Espírito de Deus que há em nós. Eu fui com meus pais aqui no parque. A gente foi no Animal Kingdom.
E eu nunca tinha ido, eu fiquei, uau, que top. E aí a gente foi naquele... Para vocês é normal, irmão, pra gente... Fomos lá e a gente foi naquele safari. Irmão, a gente sentou no caminhãozinho, quem já foi sabe o que eu estou falando, tem um caminhãozinho top. E nós estamos todos sentados, vamos ver os bichinhos, tá? Eu, papai, mamãe, Paula, João, família toda. Toda a família Buscapé. Irmão, tinha uma família na frente. E aconteceu uma coisa. A minha mãe tossiu. Irmão, só que tem uma coisa que a nossa família, eu acho que é o emocional que afeta, que o fato de você não poder é o que dá mais vontade de fazer. Então não pode rir. Irmão, quando a minha mãe tossiu, a família já fez assim já. Foram todos para frente. Aí meu pai compôs a nota, tossiu também. E aí o cara olhou para trás com uma cara assim, seus monstros, o que vocês estão fazendo aqui? E aí, irmão, eu tossi. E todos tossimos, e foi uma viagem de muita tosse. Eu já estava, Senhor, sangue de Jesus tem poder. Ninguém está doente, irmão, ninguém está com Covid, mas estava com tosse, eu vou fazer o quê? Irmão, o pessoal foi se esquivando, colocaram máscara, colocaram jaqueta na cabeça, se tamparam tudo. E a mulher fazia assim com a cabeça, com cada tosse. E eu não vi uma girafa, eu só vi a mulher fazendo assim com a cabeça, irmão. Eu fiquei nervoso. Eu vou ter que voltar lá para ver os bichos, porque eu não consegui ver, eu fiquei nervoso. Irmão, concluindo o negócio, quando nós saímos que o carrinho parou, a família da frente fez assim, ó. E saiu correndo. E aí... Nós, meu Deus. Irmão, aí a gente está passando, tá a mulher em prantos, em crise de choro, e o marido abraçando ela, tipo, vai ficar tudo bem, querida, aqueles monstros lá, vai ficar tudo bem. Naquele dia, aquilo me marcou tanto, porque a gente tem as nossas histórias, mas a gente não conhece a história do outro. Alguém vai dizer, olha que fraqueza, como assim que nós podemos ter coragem de dizer? E se ela perdeu uma mãe? E se ela perdeu um pai? E se ela teve uma perda? E se aquilo desencadeou uma síndrome do pânico? A gente não sabe. Então o fato de termos coragem não nos dá direito de chamar os medrosos de covardes. Entende? Quando nós absorvemos essa postura de empatia, de compreender a dor do outro, nós conseguimos de maneira efetiva ser o remédio que a nossa geração precisa. Quando nós olhamos para, aleluia, quando nós entendemos isso, que guerras deixam marcas, e eu vou provar para você pela palavra, eu tenho pouco tempo, e eu quero provar, não preciso provar, mas você quer, a gente precisa, porque a gente está saindo de uma guerra, e a gente já entrou em outra, e amanhã tem outra, e tem os boletos tudo esperando, vem, e cada dia é uma batalha diferente. Olha só, nós lemos um texto de um pós-guerra, de dois. O primeiro é de Elias. E se você conhece a história de Elias, você entende que o que ele viveu é muito exitoso. Elias não perdeu uma batalha. Elias, pelo contrário, ganhou uma grande batalha. A Bíblia diz que Elias estava sendo afrontado pelos profetas de Baal com relação à divindade, a resposta, o poder para responder do Deus de Israel. E a Bíblia diz que Elias desafiou os profetas: coloquem o sacrifício de vocês na pedra, em cima, e peçam para que o Deus de vocês consuma com fogo. Façam isso. E aí a Bíblia diz que os profetas de Baal começaram a gritar por Baal, dizendo: Baal, desce fogo do céu. E nada aconteceu. E a Bíblia diz que Elias começou a rir, dizer: vocês estão perdendo tempo, não vai acontecer nada. Aí ele diz: agora é minha vez. A Bíblia diz que ele consertou o lugar de sacrifício, o altar de sacrifício. Colocou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos. E aí a Bíblia diz que Elias é tão atentado, é tão vida louca, irmão, que ele falou assim: agora eu vou elevar o nível da parada. Derrama água.
derrama água. A Bíblia diz que ele cortou o novilho, colocou em cima. E olha que loucura, olha que homem corajoso. Concorda comigo que ele é muito corajoso? E ele diz, derrama água em cima. E a Bíblia diz que derramaram 4 jarros de água, a ponto de encher as valetas que estavam em volta. E aí a Bíblia diz que Elias levantou as mãos para o céu e disse, Deus, a minha parte eu fiz, agora faz a tua. E desce fogo do céu. E a Bíblia diz que o fogo do céu desceu e lambeu a água, que até a água das valetas secaram. Ei, o que Deus fez foi provar, Elias, eu sou contigo, irmão. Tu é meu menino, eu estou contigo. Se você crer, eu faço. Eu derramo o fogo do céu. Aí olha que coisa doida. A Bíblia diz que o fogo consumiu, lambeu o lugar de sacrifício, secou a água das valetas. E a Bíblia diz que naquele dia todos os profetas, que eram mais de 400, foram mortos por Elias. Uau! Entende? É uma guerra de êxito. É uma guerra aonde quem entrou venceu. E aí a nossa mentalidade é que se eu venço uma guerra, está tudo bem. Se eu venço uma guerra, eu posso dizer, vem a próxima, levanta, bora, vamos. É isso que a gente pensa às vezes, e não é assim. Mesmo na vitória existem as marcas que ficam. Existem cicatrizes que precisam ser observadas. Existem os traumas que são deixados ao longo da caminhada. Entenda, um homem corajoso, poderoso na batalha, que confia no Deus de Israel, recebe uma notícia. Ah, irmão, isso aqui é sinistro. A Jezabel ficou sabendo o que ele havia feito e mandou um bilhetinho para ele. O Elias, nas próximas 24 horas, eu vou matar você. A nossa concepção é, irmão, quem Jezabel pensa que é? A gente está falando de Elias, que acabou de derrotar e matar na espada mais de 400 profetas de Baal. Quem é Jezabel? Pois é, essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Quando nós passamos uma guerra e quando nós ficamos marcados por ela, nós começamos a olhar os próximos adversários de maneira equivocada. É como se nós olhássemos para um gatinho e começássemos a enxergar um leão, porque a gente está cansado da última batalha. Então a gente está com tanto medo que a gente não quer uma nova batalha. E aí é o caminho que muita gente às vezes segue. Consegue vencer uma batalha e logo depois vai embora e foge. Eu tenho amigos que queriam ter filhos e batalharam, oraram, clamaram, e quando Deus respondeu, foram embora. Sabe, aquela batalha foi vencida, mas algumas marcas, parece que elas permeiam o nosso coração e o nosso espírito. Bom, irmão, o que eu quero só que você saiba é que Elias, quando ele soube que Jezabel ameaçou ele foi embora. A Bíblia diz que ele não só fugiu, como ele também desejou a própria morte. Irmão, ele tinha vencido uma guerra. Como alguém que vence uma guerra, está morrendo de medo para uma mulher e deseja a própria morte. Eu só quero que você entenda, toda guerra deixa marcas, mesmo quando você as vence. E é isso que mantém a gente centrado e humilde. Isso é para manter a gente humilde. É para manter a gente no centro da direção, da palavra, da vontade, do comando do Eterno. Eu passei uma semana agora, num propósito com o Senhor Jesus. Eu acordava de manhã, ia para um lugar de oração que tem lá no condomínio, coisa mais linda, irmão. Só aqui para ter esse trem top. E eu acordava e ia para aquele lugar. E a minha oração para o Senhor é: Jesus, eu ainda preciso da tua voz, eu ainda preciso da tua direção. O fato de eu ter escolha não significa que eu sei escolher. O fato de eu saber alguma coisa não significa que eu conheço o futuro. Senhor, eu preciso que o Senhor me dirija. Sabe o que é isso? Uma guerra foi vencida, mas ainda existe mais guerras pela frente. E se o Deus de Israel não estiver comigo, não dá certo. Quando nós entendemos que não foi nós que vencemos a guerra, mas é o Deus que está conosco, que fez a guerra ser vencida, a gente fica humilde.
a gente baixa a bola. Irmão, você não sabe nada. Eu não sei nada da vida. Eu tenho 31 anos, mas já enfrentei batalhas amargas. Entende? Mas eu sei que a vida, ela terá mais batalhas. Então, se venço uma guerra, ao invés de pensar qualquer coisa, eu preciso resolver as marcas que dela ficaram. Eu tenho que consertar a minha visão. Sabe, a outra história é a história de Noemi. O livro é de Ruth, mas a história é de Noemi. A Bíblia diz que Noemi passou uma crise muito forte. Noemi morava em Judá, junto com seu esposo e seus 2 filhos. A Bíblia diz que houve uma grande fome e eles foram para um outro lugar chamado Moabe. Moabe, que significava casa do pão. Então eles foram para sustentar a família. Então imagina, Noemi sai de Judá com uma proposta, com um desejo, sobreviver. E aí Noemi vai para Moabe. Quando chega em Moabe, a Bíblia diz que pouco tempo depois o marido dela morre. Então você começa a entender que no cenário onde era para ter sustento, a morte vem. Agora, olha que loucura isso aqui. A Bíblia diz que não foi só os filhos de Noemi que morreram. O marido foram os 2 filhos. Os 2 filhos que tinham se casado com 2 moabitas. E uma delas é cujo qual está o título, o texto, que é de Ruth. Então, Noemi perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, Noemi perdeu tudo e agora ela tem que voltar para casa. Entende que o cenário é diferente? É diferente você voltar para casa com a vitória e é muito diferente quando você volta para casa com a derrota. A gente não consegue enfrentar os olhares dos outros quando nós perdemos algumas batalhas. Nós temos dificuldade de entender que nem tudo está sob o nosso controle. Sabe, sempre haverão perdas em uma batalha, e às vezes pode ser na nossa casa. A questão é o que a gente faz quando então a batalha chega e a gente perde. O que acontece? Está vendo que isso é choque de realidade? Não é sempre que a gente vai sair exitoso. Em algum momento a derrota pode acontecer. E a Bíblia diz que Noemi sofreu uma dura derrota. Ela perdeu tudo que ela tinha e agora ela está voltando com as 2 noras para ajudar. E aí ela diz para as noras: olha, vocês não precisam ir comigo. Vocês devem ficar, porque o que vocês querem com uma mulher como eu, que não tem ninguém por mim, vocês podem casar novamente, vocês são jovens, sabe, me deixem. E a Bíblia diz que elas choravam em alta voz. E aí Noemi repete de novo: olha, vocês podem ir embora. E aí uma foi embora, Orfá foi embora. E ficou uma menina chamada Ruth. E Ruth, na minha humilde opinião, ela tem uma sensibilidade tão grande na forma de falar que é constrangedor o que ela diz. Ela diz: aonde você for, eu irei. Aonde você repousar, eu repousarei contigo. O teu Deus será o meu Deus. Eu não te desampararei. Eu quero que você compreenda a importância da comunhão. Disso que eu estou te dizendo. É por isso que a igreja ela é tão eficaz no mundo espiritual. Porque nós precisaremos em algum momento da vida que Deus coloque uma Ruth do nosso lado, para pegar a nossa mão e dizer assim: ei bebê, não vai desistir não. Perdeu uma, mas nós vamos para cima para ganhar a próxima. Sabe, nós vamos estar junto. Você não vai ficar para trás. Eu não vou te deixar sozinho. Pega na mão de quem está do teu lado. Pega na mão de quem está do teu lado. Eu quero que você fale uma coisa olhando na baga dos olhos dele. Fala assim, ó: eu consigo sozinho. Diz aí, diz aí. Agora sacode ele e diz: mas juntos a gente vai mais longe. Aleluia. O pós-guerra é dramático para Noemi. Noemi está voltando com Ruth. E agora, quando ela está chegando em Judá, todo mundo sabia quem ela era. E as pessoas começam a dizer: a Noemi está chegando. A Noemi voltou para casa. A Noemi está vindo. E a Bíblia diz que
a sensibilidade, o que está acontecendo com ela, diz o seguinte, ela fala, não me chamem de Noemi, mas me chamam de Mara, porque Noemi significa agradável. Ela não se sente mais alguém agradável, meu lindo, sabe o que é isso? As batalhas deturpam a nossa visão de Deus sobre nós e a nossa visão sobre Deus. Ela destrói a nossa visão. Então agora ela olha para ela e ela não sabe mais quem ela é. As guerras destroem muitas das vezes a nossa identidade. Nós começamos a esquecer quem somos só pelo fato de que uma coisa não deu certo. A gente exclui todas as demais. E nem tudo vai dar certo, bebê. Noemi diz, não me chamem de Noemi, porque eu não sou mais agradável. Eu era agradável antes de sair de Judá, mas agora voltando de Moabe, eu sou Mara, eu sou amarga. Eu li esse texto algumas vezes antes de pregar. Eu já utilizei ele para uma mensagem há dias atrás. Que incrível como Deus ele vai semeando no nosso coração as direções, e a gente vai pedindo para que o Senhor Jesus confirme as coisas. Eu confesso para você, eu não sou louco de pregar sem uma direção clara do Senhor. Não é sobre aquilo que a gente sabe, é sobre aquilo que Deus quer conversar com a sua igreja. Sabe, eu estava com essa palavra queimando no meu coração, eu estava voltando para o Brasil, e eu entrei dentro do avião, já tinha acontecido o cenário do parque. Eu entrei dentro do avião e quando eu, chego no Brasil, eu abro o meu telefone e tem uma mensagem de um amigo meu. E meu amigo diz na mensagem, David, eu quero suicidar. Não tem mais esperança para mim, eu estou buscando os meios já para fazer. Eu já vi toda a parte de seguro que vai ficar para minha esposa. Tem um seguro que se eu suicidar ela vai conseguir igual. Eu vou acabar com a minha vida hoje. Irmão, na cabeça dele eu estava nos Estados Unidos. Na cabeça dele ele pensou, vou falar para o único que está longe, que não pode fazer nada. Eu tinha acabado de pousar no Rio Grande do Sul. Eu tinha acabado de pousar em Porto Alegre. Sabe onde ele mora? Ele mora no Rio Grande do Sul. Ele mora perto de Porto Alegre. E aí ele me manda essa mensagem, irmão, falando tudo isso. Eu pego o telefone e ligo, oi lindo, tudo bem? O que está acontecendo? Aí ele começa a contar as batalhas que ele perdeu. Eu perdi essa batalha, eu estou para falir. Ele começou a contar as histórias dele. E eu comecei a dizer, Deus, eu estou entendendo. A palavra já está preparada. E agora eu estou no lugar certo, na hora certa, no lugar ideal para pregar e começar a viver essa palavra. Aí eu falo para ele assim, posso te dizer onde eu estou? Ele falou, pode, eu estou no Rio Grande do Sul, indo para Gramado agora para pregar numa conferência. Eu não sei como tu vai fazer, eu dou a tua entrada, mas você tem que pegar o carro agora, colocar a tua família dentro e vai para a conferência. Ele falou, não acredito que você está aqui. Eu não só estou aqui, como estou chegando perto de você. Bora, vai para a conferência. Irmão, ele entrou na conferência arrebentado, sentou atrás de mim. Aleluia. Deus é tão bom que não me usou para falar com ele. Deus usou um outro homem que foi até ele e lhe revelou tudo aquilo que havia acontecido, sobre o desejo de suicídio, sobre o desejo de morte. Deus restaurou a família deles naquele dia, porque uma batalha pode ser perdida, mas a guerra será vencida no nome de Jesus. Ei, guerra é diferente de batalha. Batalha acontece em todos os dias, a guerra é uma só. Nós podemos perder uma batalha, mas eu não admito perder a guerra. A guerra será vencida no nome de Jesus. Uma batalha se perdeu? Peraí, vamos ver o que eu posso fazer para na próxima não perder. Irmão, resumindo, eu volto para os Estados Unidos, estou vindo por culto, estou saindo do culto, recebo uma ligação. Nós estamos com a nossa família tudo no parque. Deus restaurou a nossa casa. A morte não teve governo. Sabe o que é isso, meu lindo? A derrota de uma batalha pode mudar a visão de Deus, sabe, sobre a sua visão sobre Deus, mas não muda quem Deus é. Você pensa, Deus não está comigo, lindo, Deus está com você. O fato de você não enxergá-lo no meio da tempestade não significa que Ele tenha perdido você de vista. Aleluia.
Aí eu termino, porque agora deu. Normalmente alguém sempre faz assim, nossa. Tudo que é combinado dá certo, a gente não combinou, eu entendo. Eu estava com vontade de começar a pregar, mas agora eu tenho que começar a concluir. Porque a confusão, ela se encerra quando Deus entra na história. Quando Deus começa a renovar as coisas. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que Noemi tem a visão distorcida sobre ela. Ela pensa que tudo isso Deus é o culpado e que ela não é mais quem ela era antes das batalhas que ela perdeu. Só que a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Noemi. Eu quero que você diga para quem está do seu lado: Deus pode restaurar a sua sorte hoje. Deus pode restaurar a sua história hoje. Deus restaura. A Bíblia diz que o Senhor restaurou a sorte. Agora olha que coisa linda. A família dela tinha se perdido, mas se você olhar na genealogia de Jesus, tem alguém que aparece lá. eu vou ler para você o final do texto. Diz: e as mulheres, suas vizinhas, deram-lhe o nome, dizendo: nasceu um filho a Noemi. O filho é de Ruth, mas agora é a geração de Noemi. Olha que coisa linda. Nasceu um filho a Noemi, e eles o chamaram de Obed. E Obed é o pai de Jessé. E Jessé... Pera, vamos juntar para fazer junto. A Bíblia diz que ela teve um filho, ela casou com Boaz, e o nome do filho é Obed. Obed teve um filho, e o filho é Jessé. Jessé teve vários filhos, mas um deles é Davi. E o Deus que você serve é da raiz de Davi. Sabe o que é isso? Deus mudou. Celebra, pelo amor de Deus. Deus não muda só você, Ele muda a sua geração. A gente tem que entender que quando Deus age, Deus não age por mim, Deus não age por você, Deus age por nós. O que Deus fez na minha casa é para nossas famílias. E sabe qual que é a loucura de tudo? É porque eu hoje falo uma história. Eu conto da onde eu vim, quem eu sou, e eu digo: olha, eu sou a primeira geração de ministros da minha família. Mas um dia o meu filho vai dizer diferente. Ele vai dizer: não, eu sou a segunda geração de ministros. E aí pode vir o meu neto. Entende? O que Deus faz impacta gerações. Você pode ter perdido uma batalha, mas a guerra não será perdida. Eu preciso terminar. Aí a Bíblia diz do Elias. Eu tenho que voltar para o Elias, que o Elias está dentro de uma caverna. Ele está escondido. Eu vou morrer. Ele está escondido, esperando a Jezabel encontrar ele. Mas não foi a Jezabel que encontrou ele. Quem encontrou Elias, quem encontrou Elias foi o Deus de Israel. A Bíblia diz que o Senhor entrou na caverna e disse: Elias, levanta, sacode a poeira, sai de dentro da caverna, que o que eu tenho para ti é grande demais. Vai, levanta, sai daí. Perdeu, não perdeu, meu lindo. Fica de pé, levanta. Agora, pega essa aqui, irmão. Só para nós terminar assim. Então são 12 mil pessoas acompanhando online agora, irmão. Glórias ao nome de Jesus. Escute. A Jezabel falou um negócio, tadinha, André. A Jezabel é muito louca. A Jezabel mandou dizer para Elias que ia matar Elias em 24 horas. Mas 24 horas já faz que Elias está escondido na caverna. Vou te contar um negócio.
Passaram-se 24 horas. O que Jezabel tinha falado? Antes de 24 horas, Elias será morto. Então pega essa, passou 24 horas e a palavra de Jezabel não se cumpriu. Elias não morreu. Vamos fazer o seguinte, para você nunca mais esquecer isso. Eu vou falar quanto tempo passou e você diz: Elias não morreu. Só para nós gravar. Amém, amém, amém? Então bora, passou 24 horas. Então a palavra de Jezabel não tem poder sobre a vida de Elias. Então as circunstâncias não têm poder sobre você. Então as pesquisas, o que dizem, não tem poder sobre a sua casa. Só para eu entender, o que eu quero que você entenda é: os inimigos não têm poder sobre você. Passou 48 horas. Passou 72 horas. Passou um mês. E vai passar a vida inteira, porque Elias nunca morreu. A Bíblia diz que ele foi transladado aos céus. A palavra de Jezabel nunca se cumpriu. Ei, grava. A única palavra que tem poder sobre você é a do general. É a palavra do Senhor Deus. Nenhum mal sobrevirá sobre a tua casa. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, diz o Senhor. Eu quero terminar essa manhã fazendo o que eu nasci para fazer. Eu brinco que não é minha praia pregar, mas é verdade, eu sou um evangelista. Eu nasci para o final da palavra. Eu quero te fazer uma pergunta aqui essa manhã. Eu não sei de onde você veio, eu não sei quanto tempo você está nessa igreja, eu não sei nem se talvez seja a tua primeira vez aqui, tanto para você que está na sua casa. Mas existe uma coisa que muda todos os cenários, que é quando o general assume o posto de comando. Quando nós estamos no comando, a gente está sujeito às falhas da nossa visão. Agora, quando o Senhor Deus está no comando, Ele conhece o futuro. As melhores estratégias estão nas mãos do nosso general. Meu lindo, eu não sei como você chegou aqui, mas se você nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, está na hora de você tomar a decisão mais importante da sua história, de reconhecer Jesus como teu único, legítimo e suficiente Salvador. Ele é o teu general. Meu lindo, talvez a batalha foi tão difícil que você abandonou tudo e falou: eu não quero mais esse negócio. Oh, lindo, Jesus te pegou. Está na hora de você voltar para casa. Está na hora de você reconhecer: tu és o meu general. Senhor, eu errei, estou voltando arrependido. Eu quero ser teu para sempre. Tu és o meu único, legítimo, suficiente Salvador. E lindo, vai acontecer um negócio. Quando você sair lá fora, a vida vai virar um mar de rosa. A Disney vai ser a realidade. Todos foram felizes para sempre. Não, não, não. A vida segue no mesmo ritmo, só que agora com outra perspectiva de visão. Se antes você via a vida aqui, agora você vai ver a vida assim. Porque quem tem Jesus tem visão. Quem tem Jesus tem paz no caos. Quem tem Jesus vence batalhas, vence a guerra. Quem tem Jesus consegue, entendeu? É só isso que eu quero que você saiba. Se você quer tomar essa decisão, eu vou fazer diferente. Eu quero que você levante a mão se você quer tomar essa decisão. Eu vou contar até 3. Você vai levantar a sua mão e a gente vai orar por você. Então, meu lindo, não deixa para amanhã. A dieta você deixa para amanhã, mas a salvação tem que resolver agora. Aleluia. 1, 2. Bom inglês. 1, 2, 3. Levanta a mão você que está tomando essa decisão, voltando para Jesus ou reconhecendo Ele como seu Salvador. Aonde você estiver, levante a mão bem alto. Sai do seu lugar e venha para frente. Você que está tomando essa decisão, vem, 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 vem. Vem, vamos fechar a frente aqui hoje. Vem, vem, vem. Está na hora de você reconhecer Jesus como teu Salvador. Vem, vem. Vem. Vem, vem.
Deixa eu fazer um negócio. A Bíblia fala, pelo menos no texto que a gente leu, que Noemi tinha uma Ruth do lado dela. Noemi tinha o quê? Uma Ruth no lado dela. Seja Ruth para alguma Noemi aqui essa manhã. Você vai olhar no olho da pessoa que está do teu lado e falar assim: você precisa tomar essa decisão. Pergunta para ela: você precisa tomar essa decisão? Você precisa voltar para Jesus hoje? Você precisa tomar a decisão de reconhecer Jesus como teu Salvador? Pergunta. E se a pessoa falar assim, pega ela pela mão. Seja Noemi, seja Ruth na vida de uma Noemi. Traga ela para frente, isso. Faz isso. Traz ela pela mão e fala assim: então nós vamos resolver essa parada junto hoje. Estou esperando você, seja isso. Aleluia. Aleluia. Vem. Vamos orar. Talvez você não entende, mas isso é uma batalha vencida. E talvez você nem entende o que está acontecendo, mas essa batalha não foi vencida só com você aqui na frente. Não, um joelho se levanta que estava dobrado por algum de vocês. Uma batalha de oração foi vencida para que uma decisão fosse tomada. Sabe o que é isso? Batalhas e batalhas são vencidas com uma decisão como essa. Eu quero que você diga comigo, palavra após palavra, você que está tomando essa decisão, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém. Aplaude bem forte, igreja. Fala, meu lindo, minha linda. Ah, meu Deus, minha pressão quase baixou. São Paulo, bebê. Estamos em São Paulo. E essa é... E não foi nada combinado aqui. Os irmãos são... É porque nós estamos muito felizes, porque sabemos que cada palavra da série Oásis vai ser uma resposta de Deus para você. Então, abra o seu coração. O tema dessa mensagem, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Eu só quero, antes de qualquer coisa, só para... A câmera, corre, ali, nego, corre, aqui, nego, a câmera, o curte e compartilha. Aí, curte e compartilha, inscreve no canal, manda o vídeo, nem que seja uma indireta para alguém, ativa o sininho. Aquele grupo de política que dando maior guerra, manda uma mensagem no nada. Lembre-se, políticos passam, a palavra é para sempre. Então, amém. Ai, vontade de falar. É que tem tanta gente perdendo amigo, família, relacionamentos por conta de algo passageiro. Ai, Jesus, um outro dia a gente briga nesse assunto. Enquanto isso, eu acredito que você já deve ter curtido, compartilhado, comentado. Top, e vamos para o vídeo. O texto da nossa caminhada é um texto que aparentemente no início ele não conecta com o tema principal, ferimentos de batalha. Mas
a nossa jornada juntos vai fazer isso conectar no teu coração para fazer sentido. O texto é de Jeremias, capítulo de número 18. Um texto que provavelmente em algum momento da vida você já deva ter ouvido, estudado, falado sobre. E eu quero ler algo rápido, que é só o começo, dizendo: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Você já sabe o que vai acontecer. O Jeremias vai descer à casa do oleiro, vai chegar na casa do oleiro, e quando ele chegar, o oleiro estará na frente das rodas, formando com as suas mãos, a partir do barro, um vaso. É isso. Guarda o vaso, que ainda está molhado, de barro informe, e começa a entender o nosso ponto de partida. Da onde nós vamos partir? Eu estou vendo um filme esses dias. Eu gosto de ver filme, mas eu tenho um problema que eu não sei se você tem. Eu me envolvo emocionalmente. Mas eu não me envolvo num nível normal, eu me envolvo num nível preocupante. Eu oro pelos personagens. Eu sonho com os personagens. Os personagens fazem parte da minha família no outro dia. E quando morre alguém, eu sinto a dor do luto. Estou falando verdade. Esses dias eu assisti um filme com o personagem que morreu. Aí eu chorei. Minha esposa chegou, não entendeu o que estava acontecendo. Está acontecendo. Fala comigo agora. Quem viu a mensagem de ontem, resolva suas dores, vai entender. Mas eu quero falar do filme que eu vi, né? Deixa eu chegar ao cerne. Eu vi um filme de um ator, você já deve ter visto ele alguma vez, o Steven Seagal. Rapaz, pensa um homem bom de briga. E ele é tão bom de briga que ele não apanha. Irmão, ele só dá ali. E ele bate de mão aberta. Aí o cabra vem, maior que ele. Aí o cara... E você fala: que é isso, irmão? Chega uma hora do filme que você está começando a torcer. Tomara que ele leve um cacete também. Porque é impossível você entrar numa guerra, numa batalha, e sair de maquiagem, bebê. É impossível você entrar numa confusão chamada vida e pensar que não vai ter nenhuma cicatriz e que vai dar tudo certo para sempre. Irmão, só dá certo no filme do Steven Seagal. Os filmes que eu curto é o do Van Damme. Só referência antiga. Os irmãos da década de 90 já sabem o que eu estou falando. Ou não, me preocupei um pouco agora. Esse irmão apanha o filme inteiro. Dá dó do miserável. Apanha, apanha, apanha. E quando pensa, morreu, ele faz assim, ó. Levanta, olha nos olhos do adversário, dá-lhe um soco, e o adversário morre. Bom, isso também não é real. Não é assim que a vida funciona. A vida, na verdade, ela é muito mais complexa. E o que a gente precisa entender é que, se queremos viver algo de Deus, se queremos viver o plano de Deus sobre nós, em nós, nós vamos precisar aceitar que em vários momentos não será do jeito que a gente deseja. Que em vários momentos nós vamos perder completamente o controle, e as provações serão parte da nossa rotina. E eu digo isso para você porque em uma geração onde o conflito está cada vez mais difícil, porque não sei se você percebe, mas a gente está perdendo um pouco a manha de resolver os conflitos da vida, de resolver problema. A gente maximiza tudo, dá um monte de BO nas nossas emoções, a gente paralisa e não consegue. Bom, se você continuar dessa maneira, a tendência de você viver uma vida medíocre sem resultados na presença de Deus é muito grande. Porque o segredo é entrar no conflito e aprender a resolver no conflito, aprender na guerra.
Tudo isso que eu estou falando para você é partindo de um princípio que o Senhor ministrou meu coração depois de muito tempo para aprender. Muito tempo. Foi quando eu entendi que todos os meus amigos, grave, eu não estou falando sem um dado claro, não, todos os meus amigos que vivem uma vida extraordinária hoje, debaixo da veste, estão carregados de cicatrizes. Todo mundo que vive algo extraordinário, que vive um plano de Deus, hoje carregam consigo marcas de dor, humilhação, vergonha. E todos, quando falam das vergonhas que passaram, das humilhações que viveram, não falam com luto, não falam com dor. Pelo contrário, é difícil aprender isso, mas agora eu estou começando a ficar bom nesse negócio. Quando essas pessoas que vivem algo extraordinário contam as suas histórias, tem um sorriso no rosto, tem brilho no olhar, e quando o testemunho vem afora, você não quer viver a dor dele, mas quer viver o que ele está vivendo. Porque nós olhamos para alguém que Deus está usando e a gente não tem noção de todas as dores e processos que aquela pessoa viveu para chegar onde está. Então a gente olha e diz: uau, eu queria viver igual. Aí Deus diz: você quer? Tem certeza? Aí você faz assim: sobe 2, tira 3, 4 vezes 5, 6, 7. Você faz a conta, olha as letrinhas miúdas do contrato e diz: não quero. Então basicamente a gente vive em um tempo onde muita gente paralisa, porque mesmo sabendo o que Deus quer e aonde o Senhor deseja o levar, o destino está bloqueado, paralisado, porque o processo para tanto, a pessoa não quer. E aí, lindo, eu, dentro de toda essa conversa que tive durante meses, e ouvindo histórias, e conhecendo pessoas, e conhecendo homens e mulheres de Deus, eu entendi que ou eu pago o preço e deixo o Senhor moer em algum momento, para poder posteriormente colher do fruto de um trabalho de forja do eterno, ou eu vou ser linear a vida inteira, sem testemunhos para que os meus filhos me ouçam e desejem viver a ousadia de coragem que o pai em algum momento enfrentou. Se eu perguntar para cada um, todo mundo tem a sua história. Mas, por exemplo, eu estou olhando aqui o pastor Adson, que é o pastor dessa igreja que nos recebe. O senhor ontem, na nossa conversa, falava do seu tempo de ministério. E eu acho brilhante essas conversas. Eu gosto de ouvir, porque eu sou um bebê. Eu comecei ontem. E aí quando eu vejo alguém dizendo: eu estou 20 anos falando de Jesus e vivendo o ministério, e o sorriso ainda está no rosto, a alegria ainda transparece, eu começo a entender que existe longevidade mesmo em ambientes de processo de dor e feridas profundas. Porque seja sincero, pastor, eu nem lhe apresentei aos visitantes, mas a gente faz isso já. Mas para chegar agora aqui e estar nesse lugar, rápido, quantas histórias de humilhação o senhor tem para contar? É muita treta. E sabe, todo mundo que você vê em algum lugar de uma posição que está em destaque, o destaque é o resultado de milhares de dias de humilhação. E agora, compreendendo que é impossível sair de uma guerra sem uma marca, eu preciso aprender a aceitar as marcas e às vezes inclusive provocá-las. Um livro que li agora essa semana falava como que um diamante nasce, como que surge um diamante. E por isso que eu conectei com o texto que nós vamos entrar. O diamante nasce a partir de 3 fatores: pressão, calor e tempo. O diamante, por isso que eu olho para a Bíblia e eu falo que não pode. Como que alguém escreveu isso há tanto tempo, viveu isso há tanto tempo? E eu olho um estudo de agora e a história é a mesma: pressão, calor, tempo. Como pode? Bom, é que Deus não trabalha com coincidência.
Ouvi uma frase esses dias que curti: Deus trabalha com cristocidência. É sempre Cristo controlando tudo, todas as histórias, e tudo fecha. Bom, um diamante que essencialmente é feito de carbono, cerca de 100 milhas para baixo da terra, precisa de 3 coisas para virar um diamante: pressão, calor, tempo. Tem gente que, se ouvir uma dessas palavras, já não gosta. Tem gente, por exemplo, que não gosta de esperar. Tem gente que brigou com a esposa hoje, que a esposa demorou demais para se arrumar, e já ficou boladão, já reclamou. Bom, tem mulher que não gosta de esperar nenhum bolo terminar de assar, abre o forno antes. Tem gente que pegou fila para chegar aqui hoje, ficou bravo, reclamou dentro do carro: por que tanta gente veio? Esperar é uma arte, não é todo mundo que gosta. E tem algo muito pior do que esperar: pressão. A pressão, ela é eu sei, porque eu tenho uma personalidadezinha difícil. Suportar a pressão é suportar as humilhações de um processo que me leva para um lugar aonde Deus quer. E eu sei que nós também temos muita dificuldade com pressão. A gente tem dificuldade com ataques, a gente tem dificuldade quando as pessoas nos perseguem, a gente tem dificuldade quando alguém fala algo contra a gente, e a gente tem uma vontade só: vingança. A gente muitas das vezes não quer viver o que Deus deseja para nós porque a gente quer obedecer à vontade dele. Não, é porque a gente quer esfregar na cara de alguém que nos humilhou no processo, que a gente estava certo e o que Deus tinha para nós era de verdade. Então eu sei, irmão, é difícil dar um glória a Deus nessa mensagem. Eu sei que é difícil porque alguns milagres que a gente pede não são para nós, é para esfregar na cara de alguém. Ai, Jesus, meu Senhor, não deixa eu pregar essas mensagens complicadas. As pessoas ficam chateadas. Eu tô aqui falando com você e as histórias surgem na minha cabeça, irmão, porque de vez em quando eu bato de frente com os inimigos. E todo mundo é assim, irmão. De vez em quando eu bato de frente com alguém que me pisoteou. E aí dentro de mim mora o Dave. E o Dave, irmão, é vida louca. O Dave, se mandasse, eu nunca ia estar aqui. O Dave, se governasse, eu ia viver brigando na internet, xingando os outros, mandando direct, ofendendo. Mas graças a Deus que o Dave vive perdendo as batalhas, e quem ganha é o dono dele, que o controla e governa. E eu tô falando porque o resultado do que sou é fruto da humilhação que passei. Eu já vou chegar. Porque eu confesso, dá algumas vontades. A gente é ser humano. Por exemplo, eu tô essa semana dei de cara com um irmão. Você consegue fingir que não conhece os outros? Você veio e fez: nossa, não conheço essa pessoa. Não me parece estranho. Irmão, fizeram isso comigo. Só que eu que queria ter feito com ele. Entendeu, irmão? Só que o meu lado, às vezes, muito bobo, a gente quer ficar sorrindo. E como ele fez que não me reconheceu, aí, irmão, o Dave dominou. O Dave falou: devolve o controle do PlayStation aqui. Aí, irmão, na hora eu gritei: ei! E ele se fingindo de louco, indo embora. E eu... Quando ele olha, eu falei: que isso, cara? Não lembra de mim? Claro que ele lembra. Porque eu lembro dele. E aí ele falou assim: ó, você aí? Ó. Aí eu falei: vem cá, rapaz, me dá um abraço.
E aí o David dentro de mim diz: conta umas histórias boas, esfrega na cara. Aí, irmão, por isso que é importante o processo antes da honra. Porque se a honra vem antes do processo, a honra se vira contra você e te transforma em alguém miserável. E eu não falei nada para ele. Eu só dei um abraço e falei: ai, bom te ver, meu irmão. Dentro de mim eu queria contar umas histórias. Eu não fui nem falso, eu só não deixei passar. Isso é sinônimo de que todos nós precisamos de tratamento. Que não importa quem seja, as marcas que Deus nos permite são exatamente para que nesses momentos quem perca a guerra é o nosso eu, e que o nome dele seja glorificado. Por isso que quando olhamos para alguém que passou por muitas batalhas, essa pessoa é digno de ser respeitado, porque para chegar aonde chegou, suportou o que muitos de nós não conseguiriam suportar. Quando eu entendo o que Deus vai falar com Jeremias, eu começo a desejar uma coisa: Senhor, não me solta enquanto o processo não acabar. Não me tira das rodas enquanto eu não ter a forma que o Senhor deseja. Só que isso vai me custar pressão. Pressão. Eu sei que é difícil, mas se nós aprendemos a orar da maneira completa ou de maneira correta, a gente vai dizer: Jesus, manda umas humilhaçãozinhas. Você já pensou que lindo, você que bonitinho, acordando de manhã dizendo: Jesus, hoje eu quero ser humilhado pela Jéssica, Senhor. Jesus, hoje o meu chefe, Senhor, pode liberar. Deixa, Senhor, deixa, porque eu estou precisando. Você nunca vai fazer essa oração, meu lindo, porque a gente não gosta de ser oprimido. Mas se eu te dizer que a opressão de agora é o que garante o teu coração amanhã, se eu te falar que algumas marcas e cicatrizes, quanto mais profundas, mais seguros nos tornam para viver exatamente o plano de Deus lá na frente de você crer. Quer ver uma coisa? Eu vivi muito tempo pregando. Eu pregava só em igreja pequenininha e só para pouca gente, e só no primeiro dia, porque tinha os famosos vinham depois. Os que pregavam bem vinham sempre depois. Então eu entrava para dar uma palavrinha, tipo assim: sexta-feira alguém não consegue trazer ninguém? Chama o Dave. E eu ia, irmão, porque eu tava lá, top, vamos. Irmão, vivi muita treta. Eu sempre falo que conversa de itinerante, de pregador, né, de qualquer ministério, qualquer pessoa, se você conversa com um par seu, todo mundo tem uma história triste do que viveu para chegar onde chegou. Então eu tenho as minhas histórias, você tem as suas, mas as minhas também são sinistras. Então eu me lembro de algumas coisas. Por exemplo, eu chegava na sexta-feira para pregar na igreja, tinha bem menos gente do que no sábado e domingo, porque era eu que ia pregar. E às vezes quem estava dirigindo aquele culto falava assim: irmãos, fiquem tranquilos, o melhor vinho é o do final. E eu estava aqui, ó, o suquinho de uva integral. Porque se o melhor vinho era do final, basicamente ali era o coitadinho. E eu ouvia coisas, por exemplo, olha, vou trazer semana que vem um pregador bom de verdade. Falei: que é isso, hein? Nesse dia eu entrei no meu carro e eu fui chorando para casa, dizendo: nunca mais eu vou pregar o evangelho. Se for para ser humilhado desse jeito, eu não quero nunca mais. E sabe, eu consigo me lembrar de tantas histórias, de passar humilhação na casa das pessoas, de dormir em um lugar onde não era para dormir, mas como o objetivo parece-me que era humilhar. E sabe, todas as vezes que isso acontecia, eu dizia: Jesus, por que, Senhor? Por que comigo? Por que tanto BO? Por que tanta humilhação? Sabe, as pessoas não têm muita noção disso, porque vê agora. Então eu falo: nossa, que isso, que maneiro. Bebê, senta comigo.
Vamos revisitar as histórias, vamos falar da kitnet. Vamos falar do carro que queimou o para-brisa e a minha esposa gata do jeito que é, com aquela cara de rica, com o guarda-chuva para fora do carro aqui, ó, tirando a água do guarda-chuva, e eu com medo dela brigar comigo. Ela falou assim: só vai, lindo, vai dar tudo certo. E a gente chegar para ministrar num lugar, e quando entrar dentro do carro para voltar, tem um pacotinho de uma oferta com R$14 em moeda, e o combustível para chegar lá foi 20. Então faltava 6, né? E aí tinha um para-brisa que quebrou, mas era Uno, então era uns R$18. E tudo isso foi marcas necessárias. Quando Deus desce o Jeremias lá, ele começa a prestar atenção, e a Bíblia diz que as mãos do oleiro estão sobre o vaso, e de repente o vaso desmonta, desmancha na mão do oleiro. E eu sei que muitos de nós aprendemos errado sobre isso. Nós aprendemos que o oleiro quebrou o vaso, mas aí a Bíblia diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro, porque o problema nunca é o oleiro, é a matéria-prima que o oleiro escolheu para trabalhar. A gente. Não sei se você sabe disso, mas você é ruim de dar ódio. Você pode compartilhar isso com o irmão que está do teu lado? Você pode dizer assim para ele: você é muito ruim. Aproveita, desabafa, abre o coração. Mas fala para ele: mesmo assim, Deus olhou para você e enxergou aquilo que só Ele consegue enxergar. Porque se a gente querer entrar na seara de reclamar do processo, o oleiro vai ter direito de reclamar da matéria-prima. Ah, Senhor, não quero esse processo. Meu lindo, com a matéria-prima que você é, só assim para dar certo. Porque senão você vira uma cebosa, irmã. Você vira um ceboso, meu lindo. Deixa eu abrir o coração para você. Tem gente que Deus não pode dar um pila a mais, que ele fica soberbo, trata mal os outros, fica ignorante. Se ele comprar uma moto, ele já fica: nossa, estou em outro patamar da sociedade. Tudo que vem antes de um processo que garanta a estabilidade para aquilo, vem para destruir, não para abençoar. Então, pressão a gente precisa. Pressão. Aí depois, quando acabou a pressão, aí vem o calor. E entenda que o vaso pronto não é o barro original. Entende o que eu acabei de dizer? O vaso pronto não é o barro original. Não é mais a mesma textura, não tem mais o mesmo cheiro, não tem mais a mesma forma. Era um barro, agora é um vaso. Mas não se tornou um vaso no passe de mágica, se tornou um vaso por conta de todo o processo que viveu para chegar. Pressão e o fogo. O fogo é o negócio que envolve o terceiro tempo. Porque quando o oleiro coloca o vaso no fogo, ele vira as costas para o vaso que está dentro do forno e vai trabalhar no outro que está sobre as rodas. Seja sincero, você já se sentiu esquecido no forno? De olhar para todo o cenário que você já viveu e dizer: Jesus, o que está acontecendo? O Senhor só pode que o Senhor me esqueceu aqui dentro. Só pode, o Senhor está pegando fogo, o pau está torando, e parece que o Senhor não ouve a minha oração, o Senhor não olha para mim, o Senhor faz com todo mundo e não faz comigo, o Senhor levanta todo mundo e não me levanta, todo mundo melhora de vida, e eu estou na mesma funda aqui, e aí o fogo está assim, ó. E muitos de nós, nesse momento, abrimos o forno de dentro para fora, e corremos um sério risco de se tornar um vaso frágil, que não esperou o tempo e não aceitou o processo, e no primeiro embate da vida vai quebrar.
Escute bem, lindo. Você nunca vai ver um homem ou uma mulher de muito sucesso que não tenha respeitado os processos de Deus na sua história. Não existe esta pessoa, e se existe, a validade dela é breve. Porque quem respeita tempo, quem respeita o calor, a pressão, se torna exatamente quem Deus quer e permanece em quem o fez. Quem se torna pela força do próprio braço aquilo que deseja, faz para si. E quem faz para si tem prazo de validade curto. O ego toma conta, o orgulho o domina, a presunção o absorve. E quando ele menos imagina, tudo que tem se vai. Porque nunca foi dele, até porque ele não tinha habilitação para ter o que tinha. Eu conheço gente de todos os tipos. Gente que prosperou da maneira correta, gente que prosperou da maneira errada. Talvez você sabe do que eu estou dizendo, mas você já viu que tem gente que prosperou com dinheiro que não é lícito, não tem felicidade no dinheiro que tem. Por quê? Porque não tem o processo correto, não tem o processo real. Você entende isso? Não tem o processo real. Se o processo não acontece, boicota tudo, o resultado, exatamente tudo. Eu preciso terminar. A Bíblia diz que o oleiro está terminando o vaso, coloca o vaso no forno, e agora a gente segue daqui. O vaso, quando fica pronto, quando o vaso fica pronto, a gente pode dizer que agora ele está preparado. E a pergunta é: preparado para quê? Ok, eu passei por um processo nas mãos de Deus, eu fui humilhado pela vida, passei processos, pressão, fogo, tempo, tudo. A pergunta é: para quê? E o para quê errado revela que alguma coisa no processo não foi respeitado. Eu vou dizer, alguém diz aqui: para que os meus inimigos sejam envergonhados. Alguém aqui pode dizer: para que quem riu agora passe vergonha. Quando você olha a Ana, quando o filho dela, Samuel, nasce, a Bíblia diz que o que ela faz não é levar na casa de Penina e esfregar na cara de Penina. Não, o que ela faz é pegar um garoto depois de desmamar e levar no templo e consagrar ao Senhor. Então deixa eu gravar algo no teu coração para sempre. Todas as cicatrizes de uma batalha que você carrega não são para fazer você parecer mais forte do que o irmão que está do teu lado, mas para que você compreenda que o Deus de toda a eternidade olhou para você e ouviu algo que só Ele pode enxergar. As marcas são suas, mas a glória da vitória é dele. O vaso só serve para uma coisa, só para uma coisa. Sozinho ele não adorna, mas quando ele é preenchido, ele tem sentido para existir. Eu demorei muito para compreender isso, lindo. E como disse algumas vezes, algumas mensagens eu gostaria que tivesse me contado antes. Algumas palavras eu gostaria que alguém tivesse falado para mim. Porque as batalhas que lá atrás enfrentava, se soubesse do que Deus estava sendo, preparando, do que Deus estava, eu teria reações distintas. Teria suportado o fogo em silêncio, porque falei muito na hora que devia ter ficado quieto. Teria esperneado menos, teria deixado inclusive pegar mais. Quanto mais fogo, mais resistência, mais resiliência, mais capacidade de suportar. E aí, lindo, eu já chego no final do vaso. Um dia você olha no espelho e pensa que está pronto. E esse dia você errou de novo. Porque o vaso fica pronto, mas o oleiro nunca para de trabalhar no vaso. Eu vou falar de novo isso, lindo.
O vaso fica pronto, mas o oleiro nunca para de trabalhar no vaso. O vaso está trabalhando, dando certo, quando de repente o oleiro coloca a mão no vaso e diz: dá uma seguradinha, preciso retocar algo que eu consigo ver e que, se não mexer agora, vai te prejudicar lá na frente. E aí, quando você pensava que estava tudo certo, que agora era só vento em popa, você está nas rodas de novo, nas mãos do oleiro, e o oleiro está tampando buraco em você, está fechando fendas de rachadura, e você diz: não, mas já tenho marcas o suficiente. Aí Deus diz: não, mas é que você não sabe que o que vem depois precisa de resistência ainda maior. Então, lindo, eu quero só que você compreenda um negócio: todas as vezes que alguém falar sobre marcas e cicatrizes, diga: eu quero. 10 irmãos, tá bom, 10 irmãos querem, os outros dizem: não, férias. Disney. Então, lindo, se prepare, porque vai dar tudo certo com você. Só não vai acontecer nada maneiro, só vai ficar na marolinha. Agora, quando você entende que a cicatriz é necessária, você não precisa nem ser convocado para a guerra. Você entra na guerra, você entra na batalha, porque você sabe que quanto mais marcas, mais capacidade você vai ter para suportar o que Deus deseja colocar em você. O vaso fica pronto e o resultado do vaso é ser preenchido. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo: tendo, porém, tesouros em vasos de barro, para que a glória não seja do vaso, entende? Mas daquele que o encheu. As minhas cicatrizes talvez algumas cicatrizes a gente nunca vai mostrar para ninguém, mas todas as vezes que a gente olhar, a gente vai lembrar o porquê e para quê. E talvez um dia, é profético o que eu vou falar agora, receba se você quiser ou não. Posição de receber é assim: adorar, abençoar, receber. Eu quero declarar no nome de Jesus que todas as batalhas, todas as guerras que você está enfrentando, ou talvez ainda vai enfrentar, servirão para deixar cicatrizes profundas em você. Que talvez não é isso que você desejava, mas se tem alguma coisa que muda o homem de maneira genuína, são as marcas de um combate. Talvez você não percebe, mas cada marca, uma faceta do teu caráter é trabalhada. Cada marca, uma faceta da humildade sua é trabalhada. E quando menos você perceber, uma ferida aberta se transforma numa cicatriz. E a cicatriz que um dia doeu, em nome de Jesus na sua vida, será um motivo para glorificar o nome daquele que te chamou para obras incalculáveis, maiores do que você possa imaginar, mas que só irão acontecer se no nome de Jesus a pressão, o fogo e o tempo forem respeitadas. Amém. Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para nós e enxerga aquilo que somente você pode, e que não nos dispensa pela má qualidade da matéria-prima que somos. Pelo contrário, o Senhor nos usa, nos aproveita para a glória do teu nome.
mas entendemos, Senhor, que nada é tão simples como parece. Os processos são necessários, os processos são obrigatórios, para que então sejamos exatamente aqueles que o Senhor planejou, para que quando o Senhor nos encher, o vaso não quebre, não dê problema, ou tente absorver uma glória que não é sua, mas para que o teu nome apareça, que o teu nome seja glorificado. Completa a tua obra em nós, Jesus, mesmo que doa, mesmo que nos incomode, mas se o teu nome for glorificado, vai valer a pena. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Ô, gente, vocês sabiam que já é 2025? É loucura, mas já começou. Já começou, bebê, já começou, já passou dias já. E agora a palavra é um soquinho. O tema da mensagem é mudar dói, mas vai valer a pena. Aleluia! Olha, é uma palavra de Jesus para você, meu lindo. Você não tem noção o que isso vai impactar no seu 2025. E eu quero que você fique comigo até o final. Eu tenho duas coisas para te dizer muito rapidamente. A primeira é que toda segunda-feira, 7 horas da manhã, há mais de 6 anos, tem uma palavra de Jesus para você aqui. E eu quero muito que você esteja comigo sempre, que você comece a sua semana junto comigo. Então eu vou te pedir um favor, curte o vídeo, é bem rapidinho, curte aí, comenta, compartilha. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho. E lembre-se, sempre haverá uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal, em nome de Jesus. E por falar em mensagem de Deus, vamos pro vídeo. Você sabe que nós estamos num tempo aonde algumas mudanças que demoravam mais, hoje demoram menos. Você sabe disso, né? Hoje você fica forte mais rápido. Foi. Toda vez que eu posto uma foto, um amigo manda tomando suco, né? Talvez. Quem saberá? Mas toda vez que um amigo me manda isso, eu chamo invejoso. Hoje você emagrece mais rápido se você quiser. Você talvez só está no médico errado, só. Brincadeiras à parte, nossa geração criou muitos métodos para acelerar coisas que demorariam muito tempo na nossa vida. Algumas dessas são prejudiciais, outras são talvez a única saída. Dependendo da pessoa, às vezes é a única saída. Mas algumas mudanças, elas precisam de um amadurecimento para que então seja possível, ou de uma estratégia mínima para que possamos de verdade viver o que Deus tem para nós. E toda a mudança que o ser humano precisa, por mais que ela seja externa, ela começa dentro de nós. Você sabia disso? Você sabia que para emagrecer, whatever, o que você precisa, a primeira mudança que precisa acontecer em você é na mente?
É uma loucura pensar que todas as mudanças que o ser humano precisa começam primeiro na mente. Se você for fazer uma cirurgia, aquela, acho que é bariátrica o nome, é isso, né? Você vai ter que fazer um atendimento psicológico. Por que psicológico se é uma intervenção cirúrgica? Porque depois da cirurgia, se a sua cabeça não adaptar ao tamanho do seu estômago, você vai voltar ao peso que você era antes e talvez até pior. Porque não adianta mudar as coisas aqui dentro se a nossa cabeça não alterar. Da mesma forma serve para quem está aqui fora. Não adianta mudar a realidade externa se a nossa cabeça permanecer igual. Eu vou melhorar. Não adianta você morar numa casa grande se a sua cabeça for uma cabeça de alguém miserável. Não adianta você prosperar na vida se a sua cabeça for de alguém mão de vaca miserável. Não adianta Deus te der uma esposa se dentro da tua cabeça mora um ignorante que não sabe honrar uma mulher. Não adianta Deus te dar um homem maravilhoso, trabalhador, se na sua cabeça mora uma mulher narcisista que não valoriza o que seu esposo faz. Tudo que você recebe e você não está preparado, ou você perde ou sacrifica. E essa é a loucura de tudo. Porque se nós estamos entrando no novo ciclo para viver o novo de Deus, eu poderia chover no molhado e dizer: você precisa que os seus odres sejam renovados para que o vinho novo seja derramado em você. Mas isso é óbvio que nós já sabemos. Você sabe que algumas coisas da minha vida eu não demorei a viver por conta do recurso, eu demorei a viver por causa da minha mente. Algumas coisas do meu casamento eu demorei a viver por causa da minha mentalidade. Algumas formas de educar os meus filhos, eu demorei por causa da minha mentalidade, porque a minha mentalidade estava segregada a uma estação da minha vida que já havia passado há muito tempo, mas eu ainda estava com a cabeça lá, mesmo com o corpo em uma outra estação. De maneira resumida, não adianta você achar que vai viver algo novo em 2025 se as suas posturas forem exatamente a que você viveu em 2024. Se os seus critérios de escolha forem os mesmos, se aquilo que você viveu, você reproduzir e pensar que os resultados serão diferentes no final, porque o ano é novo. O ano novo não muda o resultado se a postura for a mesma. Seu casamento não vai mudar, sua vida familiar, financeira não vai mudar se a tua posição for igual. E essa é a loucura do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma o homem de dentro para fora. Não, fala para quem está perto de você e diga: você sozinho consegue trabalhar no seu mindset. Mas fala para ele: mas o que produz a maior revolução da sua história é quando Jesus governa a sua mente. Irmão, eu vou falar uma coisa. Tem umas coisas que eu acho muito engraçado, que é... Bom, é que eu não... não quero. Tá muita confusão. Conta só hoje. Ai, como fofoqueira é legal. Eu gosto de gente fofoqueira. Irmão, olha só. Tem coisas que é fé. Não é verdade? A fé te faz crer naquilo que ainda não é real. Correto? Mas tem gente que não só crê naquilo que ainda não é real pela fé, mas muda o coração sem nem ter aquilo que está esperando ter. Eu vou melhorar, quer ver? Tem gente que fica soberbo, orgulhoso, prepotente só com o testemunho. Pela fé. Imagina se Deus dá. Vamos melhorar. Irmão, é que eu vi umas coisas. É porque você tem que agir como rico. Aí tem gente que entendeu tudo errado. Tem gente que agir como rico é tratar mal os pobres. Tem gente que acha que agir como rico é esnobar das coisas dos outros, é rir da estação que está, é zombar daquilo que Deus te deu. Coitado.
vai ser pobre a vida toda. Pode até ter o mindset de rico, mas nunca vai prosperar na terra. Porque o que faz a gente prosperar é o favor e a misericórdia de Deus. Uma mentalidade transformada por Ele, não governada por opiniões externas. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu tenho um texto aqui que dá uma porta poderosa para a nossa vida. E eu vou ler para você. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ai, que delícia. E não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Para que então experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Veja, é o apóstolo Paulo que está escrevendo. Está escrevendo para uma igreja. E ele está dando um conselho poderoso. A primeira coisa que ele está dizendo é: não se conformem. Ou seja, de tudo que existe, de tudo que foi apresentado, se for ruim, se for enganoso, se for algo mentiroso, não se amoldem a isso. Sabe, nós não somos aqueles que se parecem com o mundo, nós somos estranhos ao mundo. Se você se parece demais com o mundo, talvez o estranho seja você. Porque no nosso caso nós somos chamados para resplandecer a glória de Jesus nessa terra. 3 aleluias, eu vou dizer de novo. Jesus te chamou para que você seja luz e sal dessa terra. E se o sal não tempera, se o sal não dá gosto, ele é lançado na terra sem nenhuma utilidade. Então nós estamos vivendo debaixo de padrões que foram apresentados para nós e que talvez nem é real. Vivendo vidas que foram vendidas de maneira mentirosa para nós, tentando alcançar um padrão que não é real, que é fictício. Foi implantado em nós um normal, foi implantado em nós um padrão de beleza, foi implantado em nós um carro perfeito, foi implantado em nós alguma realidade de o tamanho de uma casa, e foi tudo colocado dentro de nós e está aqui. E agora o problema não é nem só sobre o que é implantado, mas é como eu me movo a partir daquilo que foi apresentado para mim. Olha, há uma geração que corre atrás de coisas vazias, que busca coisas que são, sabe, vazias. A Bíblia vai dizer: quando vocês pedem, vocês não pedem direito, porque vocês estão pedindo coisas que são para o seu próprio deleite. Jesus está dizendo: você não está pedindo para que a glória seja minha, você não está pedindo para que o meu reino cresça, você está pedindo para que você, é só para você. Escute, lindo, Deus nunca vai dar algo para você que o fim seja você. Eu estava lendo uma história agora, alguns dias atrás, de um dos maiores filântropos do nosso país, dizendo a quantidade que ele doa do capital que ele tem. E você fica apavorado, você diz: meu Deus, que tanto dinheiro. E aí alguém diz: se eu tivesse o que ele tem, eu faria igual. Mas eu tenho uma péssima notícia para você: quem é fiel no pouco, a Bíblia diz, é quem é fiel no pouco, sobre muito o Senhor vai nos colocar. Não, lindo, escute bem, não é sobre quando você ter, é sobre quem você é, a condição aonde Deus já te colocou. Por isso que a mudança principal não é no bolso, a mudança principal não é na conta, a mudança principal não é na garagem, a mudança principal não é na casa, a mudança principal que a gente precisa é dentro do nosso coração, da nossa mente. Porque senão, lindo, nós nunca seremos de fato aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos. Então a Bíblia vem e diz: não se conformem. O primeiro ponto é achar o erro. O primeiro do nosso desafio é descobrir o que é de verdade e o que é de mentira. A primeira coisa é entender o que é falso e o que é verdadeiro. Eu não sei se você compreende isso,
mas a maioria das corridas que o mundo nos apresenta são sem fim. A corrida da estética é sem fim. A corrida do dinheiro é sem fim. A corrida da felicidade é sem fim. Sempre vai ter alguém mais rico, sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais bem casado, sempre vai ter alguém mais cheiroso, sempre vai ter um carro melhor que o seu, sempre vai ter alguém que vai ter uma... Ah, meu Deus. Eu tenho um amigo que é muito rico, e nós fomos na casa de um outro amigo que deu dó desse meu amigo que é muito rico. Eu queria de verdade. Sabe quando você fica assim, oh. Porque sempre vai ter alguém que vai se superar naquilo que você chama de final da jornada. Você pensa que é o fim, chega alguém que aquilo é só o começo. Eu fui numa academia alguns dias atrás aqui, num lugar aqui no mundo, e tinha um halter de 100 e poucos quilos. Irmão, eu esses dias atrás tava me achando forte. Eu até pedi para filmar eu fazendo exercício, para mostrar para minha esposa. Isso não é um homem, isso é um Hulk. Irmão, 110 quilos no supino. E aí o cara falou, você vai fazer 5? Eu falei, eu vou fazer 8. E fazendo, e aí filmei 8, nossa, um monstro sagrado, a besta enjaulada. E tava me achando. Aí eu tô olhando no YouTube. Nessa academia que eu fui, tinha um peso para pegar com uma mão só do peso que eu levantei com as duas, né? Aí eu mexi, irmão, parece que eles tinham colado ali. Aí eu coloquei, eu tava vendo na internet, né, top. Aí um cara assim do tamanho de 3 homens grande, pegou com uma mão e fez 1, 2, 3. Eu falei, querido, tá bom. A humilhação já é suficiente. Entende? Quando você estiver se achando, vai aparecer alguém para dizer assim, nossa, lembra muito meu começo. Por isso que a maior mudança que você precisa não é de nada externo, é da nossa mente. E aí a Bíblia diz como isso acontece. E aí a Bíblia diz, e que a vossa mente seja renovada pelo entendimento. Esse entendimento, a Bíblia está dizendo sobre o Evangelho de Jesus. O que a palavra está dizendo é, se você deixar a sua mente ser renovada, então você vai experimentar, olha que poderoso, uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não, lindo, você não está entendendo. Isso não é um talvez vai, não, é se você permitir que a sua mente seja renovada, você vai experimentar. Diga para quem está perto de você, não importa onde você mora, não importa se você é pobre ou se você é rico, não importa quanto investimento você já colocou. Fala, se a sua mente for renovada, você vai viver, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E olha, eu amo coisas práticas, eu amo coisas objetivas. E quando eu olho para esse tempo de uma nova estação, de um novo ano, o que vem na minha cabeça é, Deus, aonde foi que os meus pés vacilaram que eu não devo repetir no próximo ciclo? E aí a gente volta na primeira parte do versículo, não se conformem. Não se conformar significa não aderir à realidade que nos foi imposta. Eu sinto muito em te informar, mas antes de dar certo você vai ter que parecer estranho. Tá bom. Vamos lá. Antes de dar muito certo, você vai ter que fazer coisas que ninguém tem coragem de fazer. Irmão, é que você tem que parecer estranho às vezes, ou você vai parecer estranho às vezes por desejar viver algo novo, porque significa que você não vai poder fazer como a manada faz. Tá, vamos lá. Todo mundo, todo mundo bebe, eu não.
Não, isso aí, irmão, pelo amor de Deus, vamos lá. Todo mundo bebe. É estranho, não é? Num mundo onde é moda quem toma mais, mas você não quer viver aquela mesma realidade, você quer viver algo novo. Então o primeiro passo não é ser parecido, é ser diferente. Calma, nem comecei a apertar. Todo mundo fuma pendrive. Todo mundo fala mal dos outros. Eu fiquei sentindo dúvida agora. Todo mundo faz sexo com a namorada ou com o namorado antes do casamento. Todo mundo vê pornografia. Posso continuar? Todo mundo deixa a carne governar sobre o espírito. Todo mundo se preocupa só com os seus deleites e não com a sua pureza. Esse é o negócio. Nós precisamos voltar a ser a geração dos diferentes. Nós precisamos voltar a ser aqueles que envergonham o diabo, que o inimigo passe e diz: esse eu não consigo chegar nem perto porque irrita. Ele está se preocupando em viver diferente. Lindo. Deus nos chamou para ser diferentes do mundo. Deus nos chamou para ser luz e sal da terra. Deus nos chamou para governar sobre esta terra caída. Deus não nos chamou para escravos. Deus não nos chamou para nada disso. Deus nos chamou para ser filhos dele. Tão lindo. Quem é da realeza vive como a realeza vive, não como os escravos. Nós não podemos ser escravos desse século. Nós não podemos ser escravos desse mundo. Nós não podemos ser escravos dos prazeres. Então, meu lindo, não adianta dizer que você ama Jesus, whatever. Não adianta se você de fato não foi transformado pelo Evangelho. Porque para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não começa vivendo. Você começa sendo diferente, estranho primeiro, sendo repudiado por alguém, sendo humilhado por alguém, para que então a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus se aperfeiçoe em você. Não existe uma vida extraordinária que não exija de você renúncias pontuais. Por isso que eu falei que não era tão de boa essa mensagem. Porque mudar dói, lindo. Mudar dói. Ser diferente dói. Falar no mundo de hoje que você está se guardando para alguém dói. Falar que você não faz o que todo mundo faz dói. Alguém vai rir de você, vai dizer que você está atrasado, que você está viajando, que você está perdendo a melhor parte da tua vida. E eu quero que você entenda, meu lindo. Vão rir, vão zombar, vão humilhar, mas quando a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus se apoderar da sua história, eles vão olhar e vão dizer: por que não fiz igual? E aí o sal começa a dar sabor, a luz começa a iluminar e as trevas começam a ser dissipadas. Ai, meu Deus. Ai, irmão, é porque eu tô achando que vocês já estão velhos demais para fazer umas coisas erradas. É verdade. A gente tem que amadurecer, lindo. A gente tem que amadurecer rápido. Existe uma geração que clama para que os verdadeiros homens e mulheres de Deus se levantem na terra. Existe gente clamando para que aqueles que são apaixonados por Jesus comecem a falar em alta voz no meio da nossa geração, seja através de palavras, seja através da sua vida. O mundo está carente de referências, o mundo está precisando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Tão lindo, 2025 é o teu ano. Não, você não pegou. Escute bem, 2025 será o teu ano. Esse ano é o seu ano. É o ano onde você vai amadurecer de maneira sobrenatural. Que as mudanças da sua vida vão produzir o maior aceleramento da sua história. Que Deus vai fazer algo poderoso através de você. Ei, mas escute isso. Antes de Deus mudar a história do enredo, Deus vai mudar a vida do ator principal.
Deus vai mudar o teu coração, Deus vai renovar a tua mente, Deus vai mudar a tua história. E quando tudo isso acontecer, você vai experimentar o que a Bíblia chama de boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus. Fala com você, diga: eu vou viver. E Deus diz: então você vai ter que mudar. O apóstolo Paulo é maravilhoso, porque ele é um sniper. Porque ele poderia deixar vago, mas ele conecta uma coisa na outra. Para viver a boa, perfeita vontade de Deus, não se conforma, renova, então vive. Eu não posso dizer para você que o seu ano vai ser maravilhoso se Deus não mudar a tua vida. Eu não posso dizer para você que o melhor de Deus vai vir sobre você se você não mudar o teu coração. É impossível, é mentira. Eu não posso dizer para você: olha, o seu ano vai ser maravilhoso, mas continua vivendo a vida que você está vivendo, destruída, de pecado, autodestrutiva, fazendo coisas que entristecem o Senhor, que Deus vai abençoar você. Que lindo, é tudo lindo, mas é só mentira. O que Deus está dizendo para mim e para você é: se você deixar eu fazer, se você permitir que eu mude todas as coisas, se prepare, porque o que você vai viver é sobrenatural. Escute isso. A Bíblia vai dizer em Filipenses 1:6: porque Ele é fiel para completar a obra que Ele mesmo começou. Talvez você começou a entender isso faz pouco tempo. Talvez isso tudo é muito novo para você ainda. Mas Deus está dizendo para você: eu vou completar a obra. Eu vou fazer algo novo na sua vida. Eu vou fazer algo novo na sua vida. Eu vou vou declarar. Eu amo isso. É lindo, maravilhoso. É porque eu estou dizendo: Deus, o que eu preciso mudar rápido? Fala logo, porque eu não quero viver um ano normal. Eu quero viver um ano só de testemunho sinistro. Vou te falar, lindo, os últimos 4 meses do ano para mim foi tiro, porrada e bomba. Deus me falou assim: lindo, se tu pensa que eu vou deixar tu entrar em 2025 desse jeito, você está redondamente enganado. E aí eu disse: então Deus, taca-lhe o pau nesse carrinho. E o pau pegou. Sabe o que é maravilhoso? Doeu, incomodou, gerou angústia. Mas eu vou dizer para você: valeu a pena. Não, lindo, fala para quem está perto de você: dói, mas vale a pena. Vão rir de você, mas vale a pena. Então, prepara para celebrar comigo. Deus vai. Gravou? Deus vai. Mas você também vai ter que fazer um negócio. Combinado? Então nós não vamos ficar só na parte que Deus faz. A gente vai entrar na parte que a responsabilidade é nossa. Ok? Então vamos lá. Se você permitir que Deus renove a sua mente, o seu entendimento, se você deixar que Deus seja o dono da caneta que escreve os detalhes da sua história, eu não vou conseguir falar, que coisa. Querido, eu vou melhorar. Se você entregar o controle da sua história para o Senhor, se você entregar a caneta que você escreveu os planos para o seu 2025 nas mãos do Senhor Jesus, se você deixar Ele mudar todas as áreas da sua vida, entenda, não vai ser fácil no começo, vai incomodar você, vai te levar para um lugar onde você não tem controle das coisas, mas eu quero declarar no nome de Jesus que a sua decisão vai promover na sua história o maior crescimento da sua vida. Em nome de Jesus, você vai desfrutar do que a palavra chama boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas antes de mudar tudo, Deus vai mudar tudo dentro de você. E quando dentro de você estiver mudado,
Quando seus olhos se abrirem, nada mais será igual à sua volta, em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor derramado sobre nós. Nunca mais seremos os mesmos, Jesus. Obrigado. Obrigado porque Tu és perfeito. Obrigado porque a Tua palavra nos envolve. Obrigado, Jesus, porque algo novo será gerado dentro de nós. Jesus, vai doer, mas vai valer a pena, Senhor. Vai doer, mas vai dar alegria no teu coração, Jesus. Nos próximos dias eu quero declarar que o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: esse é meu garoto, essa é a minha garota. Eu sei que Ele me ama. Em nome de Jesus.